Eu não faço ideia do que ela falou. Eu também não. Eu não lembro desse episódio. Eu tô tentando lembrar o que aconteceu. Eu sou o Evandro Xoxin, o @minxoxin no Instagram. Estou aqui com um Esbole, o @esbole no Instagram. E claro, temos o nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. E vamos comentar da semana que começou do dia 18 de abril de 2020 até o dia 24 de abril de 2020. E aí, Esbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xuxinha. Uma semana aí com olhos purgando, com trabalhos, com reclusões, né, em isolamento, estudando coisas, meditando coisas, assistindo coisas, não sendo tão produtivo em outras coisas, mas, né, deu pra aproveitar, deu pra revisitar algumas memórias e foi uma semana interessante, vamos ver. Deu pra viver, né, cara? Uma semana que tá todo mundo vivo, então tá tudo bem. Por enquanto. Então vamos começar de praxe. Me fala aí o que aconteceu na sua semana, o que rolou de bom, de ruim ou o que não rolou. Tá, então, minha semana, né, dando sequência às coisas de sempre, eu sigo aqui em isolamento, sigo também estudando, né, francês, né, todo dia, né, mantendo minha ofensiva no Duolingo, meditando também todos os dias, também tento seguir a minha produtividade, embora essa semana foi horrível em termos acadêmicos, né, e né, tem que aceitar que às vezes essas semanas não rendem, e essa foi uma dessas semanas, só que por outro lado eu também acabei tendo alguns resultados interessantes em outros aspectos, né, naquela conta de anúncios, né, do Instagram da empresa do meu amigo que comentei nos últimos episódios, tem dado bons resultados. Também assisti alguns filmes no fim de semana, alguns bons filmes, do Will Smith, por sinal. Will Smith é, né, nice guy. Quais filmes? Eu assisti o Golpe Duplo, se não me engano, que é dele com a Margot Robbie. Margot Robbie, muito bom. bom. E com o, tem claro ali naquele famoso elenco quem? Quem? Eu tô tentando lembrar o nome do artista, do ator brasileiro lá. Caralho. Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro, isso mesmo. Eu tinha esquecido. Cher's, famoso Cher's. Então, aí além de assistir coisas no Netflix também, eu não tive mais muita coisa não. Eu assisti os filmes, tentei ser produtivo, fiz meus estudos e meditações e meio que foi isso. E ontem, por sinal, eu acabei revisitando algumas fotos, né, antigas minhas, e eu vou seguir daqui a minha reflexão porque ela envolve uma continuidade da reflexão da ONG que comentei lá no episódio 56, então dá pra dar mais uma complementada por aqui, mais alguns detalhes aí que a gente vai entrando pro cânone de mais uma semana. Muito bem, cara. Então, minha semana agora? Por favor. Cara, minha semana foi uma semana super tranquila, eu diria, porque não aconteceu quase nada. No final de semana eu fiquei aí no videogame, né, ficando mais de boa e tal, não tinha muito o que fazer. Domingo eu comi muita batata frita, porque eu estava com muita vontade de comer batata frita. Eu falei assim, vou almoçar só batata frita. Foi incrível. Foi lindo. O pessoal do Low Carb me ama, né? Certeza. E nessa semana, cara, eu acabei trabalhando somente 2 dias. Eu trabalhei só na segunda e na quarta-feira, porque terça foi feriado, né? Tiradentes. E nessa quinta-feira eu realizei uma cirurgia, né? Eu fui operado no meu olho esquerdo, né? Um olho que já tinha sido transplantado à córnea. Então eu fui fazer uma reconstrução da câmara do olho, que deu um problema, não cicatrizou bem direito e tal. Tava com muito astigmatismo e a gente teve que fazer essa reconstrução. Daí... Então, desde quinta-feira eu cheguei no hospital às 8 da manhã, saí ali perto do meio-dia e, cara, foi uma experiência bem bacana, porque dessa vez a anestesia ela não foi pra me apagar, né? Então eu continuei acordado durante a cirurgia. E ela me deu um barato, cara. Assim, né? Quem sabe, quem me conhece aí de carnavais, sabe que as drogas não funcionam comigo, cara. Eu simplesmente fico, ok, assim, o mundo segue, sabe? Eu não fico super alegre, não fico super triste. Pra mim é, sei lá, né? Não sei porque se às vezes eu acabo misturando com álcool, mas já experimentei muita coisa, desde coisa ruim até coisa muito boa. E, cara, nunca me bateu, nunca me pegou, né? A única coisa que tinha realmente me pegado sempre foi o álcool. E agora, pelo que parece, a anestesia, cara. A anestesia me deixou... Esses detalhes aí eu não sabia. Não sabia? Cara, eu não... Já... né, assim, não vou fazer apologia aí, mas já experimentei muita coisa em muita época diferente da minha vida e, cara, nunca deu certo. Nada, sabe? Caralho.
Surpresa. Então, pois é, cara. Então, a anestesia me pegou. E aí, cara, eu entrei numa brisa muito maneira, assim, que eu não lembro de direito o que aconteceu, mas eu lembro que eu fiquei muito feliz. E que eu ficava conversando com alguma pessoa, e eu ficava, tipo, trocando umas ideias muito marotas. E daí eu comecei a dar, tipo, umas risadas, assim, na sala de espera, né? Porque eu tava lá na maca esperando a minha vez de ser operado. E aí eu comecei a dar umas risadas, assim, meio aleatórias. E o anestesista e as outras enfermeiras ficavam falando umas coisas. Eu tava achando, tipo, tudo muito engraçado, como se eu tivesse realmente muito chapado. Após isso, então, eu entrei pra sala de cirurgia, começou a cirurgia, eu achava que eu ia dormir, né, porque assim, eu tava cansado e tal, e a lente do olho direito, ela tá desatualizada, então, cara, é ruim de enxergar, sabe, eu claramente sei que ela tá errada, então é bem difícil de enxergar coisas próximas a mim, por exemplo, mensagem de celular, é horrível. Coisas que são um pouquinho mais longe, eu até consigo enxergar melhor. Então, me permite ver, por exemplo, a legenda de alguma série, assim. O que eu percebi, né, nessa semana, que dependendo da série, ela não é tão útil, né? Eu assisti 2 séries de ontem pra hoje. Eu assisti The Boys, né, da Amazon, e assisti A Máfia dos Tigres, ou Tiger King, que é uma série documental da Netflix. E assim, o The Boys foi super sossegado, sabe? Fala assim que eu tô mais habituado, a gravação é boa e tal, mas, cara, a da série, cara, que era uma galera de Oklahoma, sabe? Nesse sotaque carregado, porra, foi difícil, cara. Foi muito difícil entender o que eles falavam. E eu realmente dependia da legenda pra entender certas coisas. E eu tive que focar minha atenção, assim, e às vezes mais prestar atenção na legenda, assim, focar o olho na legenda, do que propriamente nas imagens. Então foi difícil, mas, né, segue a vida. E, cara, bem, é isso. Meu final de semana também eu não vou poder fazer muita coisa. Nessa semana eu também fiz minhas sessões de fisioterapia, que estão seguindo firme e forte, tudo maravilha. E, por fim, nessa semana também, quando eu notifiquei as pessoas de que eu faria cirurgia, cara, eu fiquei extremamente espantado e ao mesmo tempo lisonjeado de quantas pessoas estão disponíveis para ajudar. E essa vai ser a minha reflexão daqui a pouquinho, logo depois da reflexão do Smog. E você pode começar, por favor. Tá, então, minha reflexão, eu disse que ela vem das fotos, né, que eu tava olhando ontem, que são umas fotos antigas, né, de todos os períodos, né, daquela ONG que eu participei, né, que eu já comentei alguns episódios atrás. E o negócio que eu fiquei pensando ontem, olhando essas fotos, é que, assim, eu não faço ideia do que seria de mim se eu não tivesse entrado lá, sabe? Porque, assim, meus melhores amigos são de lá, eu vivi tanta coisa lá que, sim, puta merda. Eu trabalhei forte lá por 10 anos, sabe? Eu olhando as fotos de todos esses períodos, assim, eu iniciei lá, eu era cabeludo ainda. Hoje em dia, né, as coisas já mudaram de figura. Você era cabeludo e sem barba naquela época, Sim, né? exatamente, cabeludo sem barba. E, nossa, cara, era muito diferente. E, sim, eu vi fotos da minha posse, né, que eu comentei que eu tive uma gestão lá, e eu quebrando protocolos, né, pra entregar o meu cargo de presidente pro Varejão. Olha aí, mais um detalhe adicional, né, o Varejão que manda feedbacks pra cá, ele foi meu sucessor lá, né, foi a gestão seguinte à minha, eu passei o cargo pra ele. E, assim, eu quebrando protocolos, assim, pra fazer a entrega do cargo pra ele. E, assim, eu fazia coisas que ninguém fazia lá dentro, sabe? E eu já falei aqui por várias vezes que eu pago pau pra muita gente, você incluso, né, por uma série de questões, e eu acho que é uma hora de eu começar a dar uma olhada, assim, de pagar pau pra aqueles boles, sabe? Lá dentro eu tenho consciência que eu trabalhei forte lá e poucas pessoas têm um histórico tão consolidado lá quanto eu tive. E olhando, assim, eu reconhecer que eu fui essa pessoa, né, que eu tenho esse histórico lá dentro, talvez seja importante eu começar a me reconhecer de, tipo, não, esse cara, ele era foda. Talvez hoje em dia, às vezes, eu me deixe, né, ficar chateado por umas outras questões, mas pensar, porra, né, naquela época ali eu era muito, muito cheio de mim, ó. Por vezes eu fui cheio demais, assim, meio arrogante, mas ter aquela confiança que eu tinha em mim, às vezes, pode me fazer bem, sabe? Às vezes eu parar de olhar um pouco pros outros e olhar um pouco mais pra mim mesmo, para a minha história, pode ser importante pra atravessar outros momentos. Muito bem, cara. Só gostaria de dizer que se você não tivesse entrado para essa ONG, provavelmente você teria sido um adolescente comum do seu tempo, ou seja, você teria assistido Naruto inteiro. Nunca assisti Naruto, assisti Yu Yu Hakusho, que é muito melhor. Então, mas se você tivesse largado a ONG, você podia ter assistido Naruto, né? Cara, o que eu vou te dizer? Eu conheci o Esbole velho, né? Não conheci o Esbole novo. Então, não tem muito o que dizer. Talvez, quem sabe, o
próprio Varejão ou seus amigos do passado pudessem conversar com a gente sobre isso num spin-off, quem sabe, velho. Então, Olha, ficam as ideias. Fica aí o desenho que a gente tá construindo dos projetos que estão por vir mês que vem. Olha só. Então, assim, a minha reflexão, ela vai partir do que eu tinha comentado sobre a sua rede de apoio. Porque quando eu falei que fiz a cirurgia, ou quando eu falei que iria fazer a cirurgia, né, tanto quando eu disse que faria antemão, ou depois que eu fiz, né, no caso ontem, quinta-feira, todas as pessoas foram unânimes e me falaram, mas tá tudo bem, você precisa de alguma ajuda e tal, você não quer que eu compre remédio, alguma coisa, não sei o que. E eu fiquei realmente assustado, de um jeito bom, né, surpreendido, talvez seja a palavra correta. Fiquei surpreendido de ver que, poxa, as pessoas com quais eu converso, todas elas formam uma rede de apoio muito forte, que eu nem tinha parado pra pensar. Então, de grandes amigos, assim, que eu já esperava, né, por exemplo, o Lucas, o famoso amigo Noé, até outras pessoas, assim, que eu adquiri uma amizade recente, sabe? E eu fico muito feliz de saber que eu tenho esse apoio, principalmente pro futuro, né, cara? O meu próprio chefe falou que se eu precisava de carona, alguma coisa assim, comprar remédio e tal. O que pra mim, cara, é muito gratificante ao ponto de saber que, por mais que eu vá enfrentar alguma coisa diferente no futuro, que eu vá sair aqui, né, da casa dos meus pais, eu sinto que eu não recebo apoio somente deles, mas também de toda essa rede, desses amigos que eu construí ao longo da vida e dos quais eu ainda continuo construindo, né? Teve uma pessoa que eu acho que a gente se conhece há menos de 2 anos, talvez, e a gente tem uma amizade muito forte, tanto que as minhas mazelas antes de eu ir pra cirurgia, assim, no dia anterior eu tava conversando muito com ela sobre isso, e o que foi extremamente gratificante e bom pra a gente buscar apoio em ambos, porque assim como ela tá muito mal por causa da quarentena, né, mentalmente falando, eu tava mal por causa da cirurgia e meio que um serviu de apoio pro outro, e acredito que estamos felizes e vencendo aos poucos. Então, pense um pouco na sua rede de apoio e comece a observar, porque, cara, eu tenho certeza que as pessoas também têm isso, só que elas não percebem. Uhum. E valorizo bastante isso porque a gente volta no bom e velho poder da amizade, né, aqui do nosso podcast. Claro. Que também, de certa forma, se complementa com essa minha questão aí de ter participado, né, com esse pessoal, porque, pra ser bem sincero, antes de eu entrar, né, lá eu não tinha amigos, né, eu tinha um ou outro conhecido que me tratava um pouco melhor no colégio, mas tempos difíceis, assim. Olha aí, você devia ter assistido Naruto, cara. Você ia se identificar demais. E a partir desse momento aí que as coisas começaram a melhorar pra mim, que aí, não, pô, existem pessoas legais no mundo, sabe? E ter essas pessoas com quem você pode contar é transformador, assim, a palavra é bem essa, assim, você começar a não achar que tudo é um negócio muito mais trágico, né, assim, você começa a acreditar um pouco mais nas coisas, e especialmente tendo bons amigos por perto é fundamental. Com certeza. Só uma dúvida, você chegou a se tornar presidente, né, da ONG ali, em determinado momento. Em 2011. Então você se tornou presidente, igual o Naruto se tornou Hokage. Cara, começa a desconfiar cada vez mais que você é o Narutinho de Maringá, cara. Eu ia dizer uma coisa também, só avançando um pouco sobre a minha reflexão, é que apesar de eu ter toda essa rede de apoio, às vezes eu percebo que eu sou um pouco teimoso e orgulhoso, ou não quero incomodar as pessoas, sabe? Porque eu tô, digamos assim, eu tô na parte mais agoniante de todas, que é de passar pomada dentro do olho, né, de ficar pingando colírio, ter que retirar o curativo pra pingar, apertar bem, sabe, ter que enfiar o dedo dentro do olho. Tirar o olho pra lavar, né, colocar de volta. E hora de mais da sessão mais? Ou mais um feedback ou mais uma indicação? Vamos lá, cara, que hoje a gente tem bastante coisa. Hoje tem muito feedback e o melhor de tudo, ou o pior de tudo, é que eu não consigo ler, então vai sobrar tudo pra você. Vamos lá, que eu tenho que abrir aqui as mensagens. Teve mensagem, teve e-mail também, não teve? Pois não, teve de tudo, cara. Meu Deus, cara. Hoje é um dia, cara. Hoje é o dia que todo mundo vai disparar no ranking. Né? Porque a gente tem mensagem no Instagram e temos também mensagem no e-mail. Então vamos começar por ordem cronológica. Chegou primeiro há 2 dias no Instagram, oficial e não verificado do Mais Uma Semana, que é @mais-uma-semana, mensagens do Elian. Opa. Que eu não abri ainda porque, né, a gente segue o critério de só abrir a mensagem na hora da gravação. Muito bem. Então ele manda um print aqui, vamos ver. Ele mandou, deixa eu entender aqui, é um grupo chamado Minnesota Vikings. Ah, que nojo, Elian! Credo.
Mas vai, pode continuar. Que daí ele manda o podcast, o nosso episódio do Mais Alguma Coisa, que é de como criar um podcast, ele mandou lá, e ele escreve: recomendo esse podcast que dá umas dicas para quem tá querendo montar um podcast que ajuda a fazer podcasts. Eles dão algumas dicas legais, eu recomendo. E aí algum cidadão lá fala: ah, sim, boa, garoto. E tá fazendo aí sua parte de espalhar a palavra, ainda que não sei, pela sua reação, é um grupo questionável. Muito bem. É que só uma explicação, então. O Minnesota Vikings, ele é um time de futebol americano, cara. E, inclusive... é o do Marshall. Exatamente. É o time pelo qual o Marshall torce. E o Minnesota Vikings tem uma rivalidade ferrenha, talvez assim, tipo um Palmeiras e Corinthians, contra o Green Bay Packers, que é o time para qual eu torço, né? Então, tamo aí, né? Sempre fazendo essa rivalidade bobinha aí dos esportes. Entendi. E o Eliane, além do print, ele comenta daí 2 mensagenzinhas. Recomendação que enviei do podcast de vocês, do episódio que ajuda a criar podcast. No Discord, quem ouviu, né, no Discord do grupo que ele falou ali, quem ouviu falou que gostou e que vão iniciar um podcast com as dicas de vocês. Obrigado por ajudarem a galera aí e por sempre terem umas reflexões da hora e por entreter os ouvintes nessa quarentena. Muito obrigado você, Elian, por espalhar a palavra do Mais Uma Semana, né? Por mais que eu espero que não surja um podcast no Minnesota Vikings, ou que surja também, né? Vamos ser franco, né? Tomara que surja podcast de tudo que é tipo de coisa. Eu sou tipo um embaixador dos podcasts. Só que eu sou famoso e nem conhecido, né? Mas... E nem embaixador. Nem embaixador. Cada um com as suas lutas, né? Cada um com suas lutas. É isso aí. Então, obrigado, Elian. Você agora está em primeiro lugar, isolado do ranking 2020 de feedbacks do Mais Uma Semana, com 3 feedbacks. Muito bom, gostei. Porém, agora abrindo o e-mail do Mais Uma Semana, que é e-maildasemana@gmail.com, por onde vocês podem enviar feedbacks também, temos um compilado de muitos e muitos e muitos feedbacks da Silvia. Olha aí. Então ela estava com 2 pontos até a semana passada e agora tá disputando agora de novo o primeiro lugar com o Elian. Olha, são os dois aí empatados em primeiro lugar. Então, vamos ver aqui que é um e-mail gigante, vamos tentar entender como é que é o funcionamento aqui. Então aqui a Silvia, ela mandou um compilado de 4 feedbacks aqui em um único e-mail e, bom, vamos fazer aqui a leitura que... são de episódios diferentes. Okay. Então, primeiro sobre o episódio 57, que é o colega e o reconhecimento. Para o Sbole, muito feliz pelo seu reconhecimento na avaliação prática. Volto a cantar para você. Ah, se todos os professores fossem iguais a você, que maravilha viver. Eu não sei como é que é a música, então não tem como dar a entonação correta. Nunca ouvi, pra falar a verdade. Aí, para o Xuxim, calda de mel combina com alecrim, não com erva doce. Mas parabéns pela valiosa reflexão acerca das mudanças, ou falta delas, e como isso pode derivar para o funcionamento do preconceito. Eu não faço ideia do que ela falou. Eu também não. Eu não lembro desse episódio. Eu tô tentando lembrar o que aconteceu nesse episódio. Faz tempo. É que assim, minha memória não dura nem uma semana, né? Imagina, 57 foi o quê? 5 semanas atrás? Então? 1 mês e meio? Não faço ideia. Vou ter que reescutar o episódio, e daí ler o feedback de novo, quando eu puder ler. Então, mas obrigado mesmo assim. São palavras bonitas. São palavras bonitas. E tenho certeza que com o contexto elas ficarão ainda melhores, né? Aí o próximo feedback é sobre é um feedback que condensa 2 episódios. Então, o primeiro do episódio 58, o coronavírus e a fisioterapia, comentário da Silvia. Extremamente relevante a discussão sobre a importância de checar a fonte das informações. Nesse cenário de incertezas, a sensatez de vocês nos acalma e nos motiva a caminhar contra essa guerra de informações. Admiro muito os dois, S2. Sobre o episódio 59, a farmácia e a raiva, ela comenta: não pude deixar de perceber que, apesar do Xuxim não curtir muito a animação divertidamente, ele foi representado pela personagem Raiva na capa deste episódio. Eu ri, confesso. Ô, louco. Posso comentar? Por favor. Ô, louco, eu gosto pra caralho de Divertidamente. É talvez uma das minhas animações favoritas, inclusive. Tá aí, eu diria que só não tá em primeiro lugar porque tem Toy Story, né? Daí Toy Story eu assisti... Toy Story é foda. Eu não assisti o 4 ainda, né? Mas eu assisti o 3 e... Tá no... Você tem Assassino Prime? Tem, sim. Então, tá lá. Eu sei, mas é que, né, falta... Prioridades, né? Zeldinha, nossa, tô quase zerando falando isso. E sobre o episódio 58 foi aí que iniciou a corrida do Corona, né? Que a gente começou as quarentenas e tal. Ressaltar. Obrigado pelo feedback. Mas eu gosto de Divertidamente, gosto bastante. E agora mais uma mensagem aqui, é do episódio 60, a rotina e o aniversário. Ela comenta: Xuxim, ainda são válidas as felicitações pelo seu aniversário? Apesar de você ter que
suportar as piadinhas ignóbeis referentes ao 1º de abril, há uma verdade irrefutável. Quem te conhece não esquece jamais. Ok, essa também é clichê, mas é de coração. Minha relação com o próprio aniversário também é meio conturbada. Uma mescla daquilo que o Sbole disse, de não querer dar trabalho, com o que você disse, de ficar meio sem graça em ser o centro das atenções. Já ganhei 2 festas surpresa, mas fiquei mais feliz em ver a alegria de algumas pessoas que ajudaram a promover o evento, porque era a linguagem delas para demonstrarem amor. Mas considero muito pertinente a percepção de que o aniversário pode ser uma convenção social que acaba satisfazendo mais a vontade alheia, ou pode até virar motivo de cobranças, entre aspas, futuras. Sobre a nova realidade da rotina a que estamos submetidos, indico a leitura do conto 1º de Maio, de Mário de Andrade. Sim, sempre são válidas as felicitações, apesar de que, eu sei lá, né, eu acho que aniversário é só a data que você nasceu, né, parabéns, é isso. Você durou mais um ano, né? É meio que esse é o rolê, né, mas aí tudo estaria sem graça, né, se fosse esse o caso, então, obrigado, está válido. 1º de abril é um dia um tanto quanto maluco, né, porque sempre tem as famosas pegadinhas de 1º de abril, e aniversário é foda, né, cara, a gente vai ter que pegar em determinado momento e estender mais essa discussão que a gente fez, que eu acho que tem muito pano pra manga ainda. Tem muito pano pra manga. E, bom, chegando ao último bloco de comentários da Silvia, é os últimos 2 episódios daí que ela comenta. O episódio 61, o vício e a doação, ela comenta: acho que já falei, mas reforço que amo quando vocês fazem um convite para a autoanálise, uma constante nesse podcast. Isso nos torna melhores. Arrisco dizer que o Mais Uma Semana me ajudou a receber a alta terapia. Aprendo muito com vocês. Olha aí, esse daqui, fiquei feliz. Fiquei feliz de saber que nosso exercício semanal de autoanálise está sendo estendido a outras pessoas também. Isso, mas não confundam com terapia, gente. Nenhum de nós é profissional. Se você tiver com algum problema, alguma coisa séria, por favor, procure um profissional. Mas você pode continuar ouvindo aqui, a gente agradece. Isso também. A gente agradece mais ainda, inclusive. Se você começar a fazer terapia porque você escutou isso aqui, aí eu vou ficar 3 vezes mais feliz. Aí vai ficar legal. Aí vai ficar bom. Porque daí a psicóloga vai ouvir, né? Ou a psicóloga ou o psicólogo vai ouvir, vai falar, porra, daí vai espalhar para outras pessoas. Aí a gente começa a entrar naquela roda do dinheiro, né? Porque daí a psicóloga recomenda pra ouvir, daí a pessoa ouve e daí ela vai no psicólogo. E vice-versa até a gente dominar o mundo. Isso aí. Ainda nesse episódio tem uma continuação aqui do comentário dela, que ela continua. Sobre a fadiga social, é absolutamente compreensível. Lembrei-me de quando o Xoxin ficou offline durante o carnaval. Já tive vontade de jogar meu celular na privada da descarga, ou então de sair correndo, tal como o Forrest Gump. Talvez eu ainda não deva receber alta. O convívio social é importante. Vide a quarentena. Mas creio que devemos respeitar nosso limite, discernindo entre ser presente e discernindo entre quando estamos tentando suprir uma expectativa, uma demanda ou uma urgência de quem acaba restringindo os relacionamentos em demonstrações pré-determinadas. O fato de você estar presente por si só, você já gera uma reação do tipo... O fato de você estar ali já é o suficiente, ao invés de você estar ali para suprir, fazer alguma coisa, tá exercendo algum papel ali dentro, de ter que agir, de ser obrigado a interagir com a pessoa para não gerar que seja um desconforto ou uma sensação de vazio, sabe? Assim, se eu for dizer, é o clássico, se eu for numa analogia, seria como existem aquelas pessoas em que você consegue ficar confortável no silêncio e existem aquelas pessoas que você não consegue ficar confortável no silêncio, você fica pensando em coisas para dizer ela o tempo inteiro para não ficar naquele constrangimento, entendeu? Então eu acho que é isso que ela quis dizer. Espero que isso seja certo, porque estou só usando da minha abstração no momento. Porque eu não li o parágrafo. E de um olho. Um olho que não enxerga muito bem ainda. Bom, seguindo pro último episódio aqui que ela manda, o episódio 62, O Escritor e o Perdedor. Sobre a reflexão deste episódio, Nossa senhora, Silvia. Deixo-vos, que profunda, que correta essa escrita. Parabéns. Parabéns. Manja muito das letras. Deixo-vos 3 indicações de músicas. Tenho direito, afinal, mandei uma goleada de feedbacks. Haha. Desperta Gigante, de Roberto Ribeiro. O Vencedor, de Los Hermanos. E Distraídos Venceremos, de Vespas Mandarinas. Acho que é um bom batimento de perspectivas que coexistem e talvez se complementem. Finalizo meu boletim de feedbacks inferindo, para não falar constatando, que acabo de somar 4 pontos na corrida ao pódio, sapateando na cara do príncipe nigeriano. Ressalto que essa estratégia não pode mais ser usada, nem por mim, nem pelos meus adversários. Boa semana a todos.
Vou deixar você comentar isso daí. Sei lá, o podcast é dos dois. Pra mim, deixa eu pensar. Ela mandou vários feedbacks num só, mas é que foi lido num programa só. Não, então, a minha regra do feedback é uma entrada na semana. Eu acho que valeria mais. Entretanto... É que você é um vendido, né? Entretanto, todavia, dado que você é o editor, então eu vou dar o voto de Minerva pra você. Então Eu voto uma coisa, você vota outra e eu decido. Exatamente. Então tá bom. No Mais Pequenas Bonitas Luzes, se fosse lá, teria valido como 4 pontos daí. Porque daí foi eu que edito. Então... Aí, tirando o episódio bônus, que daí fui eu. Mas foi um favor esse, né? Então tá aí, se você tivesse escolhido o podcast da concorrência, você poderia ter somado 4 pontos. Da concorrência que é o mesmo feed. Não, mas tá concorrendo com esse daqui. Tá bom. Como você mandou nesse, então vale a minha regra, que é uma entrada só. Então você tá disputando agora o primeiro lugar junto com o Elian. Muito bem. Inclusive agora, se você mandar feedbacks por Mais Bonitas Pequenas Luzes, não vai ter como eu ler. Porque eu já fiz o episódio já fechou. Então, também já fechou. Acho que se você quiser mandar uma mensagem assim como a Silvia e somar 1 ponto em cada semana, você pode mandar pra nós uma mensagem nos nossos Instagrams, no meu, que é o @minxoxin, olá, ou no dele, que é o @esbole. Ou se você quiser mandar na famosa roleta russa, você pode encaminhar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana, pra ver quem que vai ler a sua mensagem por primeiro. Que na verdade a gente só lê quando a gente vai gravar, mas tudo bem. Isso. E se você quiser mandar um e-mail, assim como fez a Silvia, né? Colocou mais elaborado, mais... cheio das mais completo, né? Com um poder de prosa invejável, você pode nos encaminhar um e-mail no e-mail da semana @gmail.com. Isso aí, a gente também pede então para vocês seguirem, né, nosso perfil no Instagram, porque, né, já ouviu até aqui, já mandou feedback pra gente, não custa nada seguir nosso perfil no Instagram, que a gente precisa de mais de 100 seguidores para desbloquear os analytics. E, né, já chegou até ali, por que não espalhar a palavra, né? Pega um episódio que você gostou, um episódio aí que você achou uma reflexão interessante, alguma discussão, encaminha para um amigo que não conhece o podcast, não conhece o formato de podcasts em si, né, não conhece a nossa proposta, e fala, ouvi isso aqui, gostaria de conversar mais a respeito, o que você acha, o que você pensa disso, e vamos fazer, né, a palavra do Mais Uma Semana chegar a outras pessoas. Se a gente conseguir que mais alguma pessoa decida, né, começar esse processo de autoanálise, de autorreflexão, buscar ajuda profissional para se entender melhor, né, se entender melhor sobre as coisas que vive, né, as vivências que acaba experienciando, vai ser um retorno muito bom pra gente vai ficar extremamente feliz se isso daí acontecer. Então, por favor, espalhem a palavra, ajudem mais pessoas a pensarem sobre aquilo que elas vivem. Isso aí, não tenho mais nada pra complementar, além de dar aquele famoso tchau, tchau. Isso aí, então, falou, tchau, tchau. Tchau.